Pergunta para vocês, principalmente aos professores. Hoje, qual que é a principal dificuldade de vocês dentro de sala de aula? Quem quer compartilhar conosco? Qual que é a principal dificuldade que vocês têm hoje dentro de sala de aula? Alguém quer compartilhar conosco? Conquistar a atenção dos alunos. Mais algum ponto importante? Além de conquistar a atenção dos alunos, o que mais? O desinteresse dos alunos. Conquistar a atenção, a desatenção deles está incluído em captar a atenção deles. Então, duas principais dificuldades que vocês ligaram aqui: captar a atenção e o desinteresse dos alunos. Tem o terceiro? Manter a concentração. Grande parte das dificuldades que vocês trouxeram, elas estão relacionadas com a dificuldade de cada um dos alunos a manter o foco em uma determinada atividade. Seria isso, correto? E na opinião de vocês, por que hoje é tão difícil manter o foco em somente uma determinada atividade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que o aluno está desinteressado? Por que é difícil captar a atenção deles? Hoje vocês conseguem identificar algum motivo do porquê que isso acontece? Acho que o mundo está muito acelerado. O mundo está muito acelerado. O que mais? Perfeito. Falta a presença do pai, daquele convívio que nós tínhamos antes, tá? Mas o mundo fica tão acelerado. Então, hoje, a principal dificuldade de vocês, se nós pudéssemos elencar uma, seria a dificuldade de manter o foco do aluno para que ele possa aprender. Isso seria um ponto importante, um ponto que hoje é tanto quanto difícil dentro de sala de aula, sim ou não? Perfeito. Como que eu preparei o conteúdo dessa palestra para vocês? Deixa eu contar o que é esse projeto que eu e o Luiz estamos desenvolvendo na escola. O Luiz ele foi servidor público por muito tempo, ele foi secretário de educação, assessor do governo eleitoral, ele tem uma convivência muito grande com o setor público. E pela experiência dele, ele sabe que o setor público é um setor complexo, tem suas particularidades, assim como é o setor privado. Tanto no setor público quanto no setor privado, a parte financeira, a parte do mundo está muito acelerado, é muito real. Então, por isso, com a experiência de psicólogo, com atendimento clínico, com a experiência de profissional público, ele traz esses conceitos de comunidade na cidade dentro desse setor. Hoje, o que eu faço? Eu desenvolvo a parte do empreendedorismo dos alunos. Para quem não me conhece ainda, eu tenho 20 anos, comecei a empreender com os meus 11, hoje eu tenho 3 empresas, duas empresas no setor da comunicação e uma no setor de educação. Uma das minhas empresas, ela alcançou mais de 20 milhões de visualizações em projetos digitais. Também tem um livro escrito e publicado com o José Roberto Marques, que é um dos pioneiros aqui no Brasil em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento humano e em estudar a mente humana. Eu tenho um livro publicado com ele, um método que ele hoje, atualmente, é o meu mentor. O método dele é um método validado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele dá aula em Ohio, a quinta universidade mais antiga dos Estados Unidos, e também é professor convidado em Harvard. Então, tudo que eu vou passar para vocês tem um embasamento científico, mas principalmente o que eu tenho levado hoje na escola. Eu esqueci de botar o microfone nele, vai ler para ele. Como é que tira? Legal, que é a dificuldade de não ter um foco, a dificuldade de escolher uma coisa para fazer e até o final e fazer até dar certo. Então,
o que eu vou entregar para vocês aqui nessa noite? Eu pensei em trazer, como que eu estruturei o conteúdo? Eu trouxe aqui para vocês a experiência que eu tive em estudar o comportamento humano, porque qual que era a minha dificuldade? Eu era muito bom no que eu fazia em marketing e vendas, só que eu tinha uma dificuldade imensa em achar pessoas para contratar para o meu time. Eu tinha uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas. Eu contratava, tinha 3, 4, 5 profissionais junto comigo, mas tinha uma rotatividade muito grande. Eu não conseguia manter a equipe engajada para o objetivo final. E aí eu ficava muito incomodado com isso. Eu pensei, o que eu estou fazendo de errado? E aí eu fui estudar, fui entender o comportamento humano. E isso transformou minha vida, transformou os meus relacionamentos, transformou a minha conexão com as pessoas e me fez ter uma equipe engajada, me fez contratar bons profissionais e me fez diminuir a minha carga de trabalho, porque eu às vezes virava a noite trabalhando. Hoje nós temos um portal de imprensa que alcança 20 milhões de visualizações, mas isso teve todo um processo até chegar lá. Nós sofremos 3 ataques de hacks, é todo um processo até construir um grande negócio, uma grande empresa. Só que o que me fez construir não foi minha habilidade técnica, foi a minha habilidade de lidar com pessoas. Então o que eu vou entregar para vocês aqui nessa noite? Nós vamos entender sobre as 4 necessidades básicas de todo o ser humano. Do mais novo ao mais velho, todos os seres humanos, eles têm essas 4 necessidades básicas que quando eles nascem, eles já nascem com essas 4 necessidades básicas. E no final da palestra, eu vou compartilhar com vocês os principais assuntos que hoje os jovens estão pesquisando na internet relacionado à profissão. Um exemplo, tem uma profissão chamada copywriter, que é escrever textos publicitários. Existem muitos copywriters. Só que para ser um bom copywriter tem que saber português. Pode escrever o melhor texto publicitário, mas tem um erro em português, acabou. Então, vocês podem levar alguns conceitos de copywriter para que o aluno consiga aprender português. Outro ponto importante, gestão. Quem não tem habilidade de matemática não consegue fazer gestão de uma empresa. Outro ponto, para entender comportamento humano, para criar uma campanha publicitária, é importante conhecer a cultura do povo, a cultura da região que você está fazendo uma campanha publicitária. Então, se você estudar sobre... Está aqui o professor que é historiador. Se você estudar sobre uma determinada região, você conhece os costumes, você conhece a linguagem, você conhece todos os hábitos das pessoas daquela determinada região. Consequentemente, você consegue criar uma campanha publicitária mais adequada. Então, tem muitos assuntos e hoje os alunos, principalmente os jovens, eles pesquisam muito sobre marketing digital. Deve aparecer muitos anúncios para eles durante o dia, ganhe dinheiro com o celular na mão. Deve aparecer uns quantos desses. Só que às vezes eles não sabem como fazer isso. E se vocês conseguirem, dentro do conteúdo que vocês ensinam, colocar algum ponto específico disso que é do interesse do aluno, vocês conseguem talvez captar um pouco melhor a atenção deles. Então é isso que nós vamos aprender essa noite. Vocês estão junto comigo, sim ou não? Então vamos lá, vou preparar aqui o conteúdo. É interessante, é importante, posso continuar? Perfeito, vamos lá. As 4 necessidades básicas do ser humano, ela vai transformar os relacionamentos interpessoais e intrapessoais da vida de vocês. Vai transformar os relacionamentos com os colegas de trabalho, vai transformar o relacionamento com os alunos e pode até ajudar em casa. Vamos lá? Aí agora tá dando certo.
Fechou, vamos lá. Eu vou passar direto para o conteúdo para que nós consiga aprender as 4 necessidades básicas de todos os seres humanos. Vocês já ouviram falar sobre esse conteúdo em algum local? Vocês sabem qual que é as 4 necessidades básicas de todos os seres humanos? Alguém já ouviu falar? Sim. Alguém sabe me citar alguma? Necessidade da alimentação, moradia. Perfeito, vamos lá. Eu trouxe aqui as 4 principais necessidades básicas no sentido emocional de todos nós. Cada um de nós que está aqui nessa noite tem essas 4 necessidades básicas. A primeira necessidade, todo mundo tem a necessidade de ser ouvido na essência. Ou seja, todos nós temos a necessidade de ter alguém com quem compartilhar e de ser verdadeiramente ouvidos, respeitados, entendidos, acolhidos e não julgados. Ou seja, vocês já devem ter tido a experiência de alguma pessoa chegar e desabafar para vocês. Quem aqui já teve essa experiência alguma vez na vida? Da pessoa chegar e, assim, falar tudo, contar tudo para vocês. E vocês já fizeram isso com alguém? Vocês têm alguma pessoa de confiança que vocês chegam e desabafam? Hoje é difícil, né, ter alguém de confiança, mas sempre tem alguém que nós confiamos um pouco mais, sim ou não? Sim. Tá, então esses 2 pontos é verdadeiro. Alguma pessoa já chegou para você e desabafou, e em algum momento, em alguma situação complexa da vida de vocês, vocês também já chegaram e desabafaram para alguém. E quem aqui já teve a experiência de que quando a pessoa desabafou, parece que saiu um peso dela e ela conseguiu ter uma descarga de energia e melhorou um pouco? Isso acontece, não acontece? E quando você desabafa também acontece, né? Então, guarde muito bem isso. Todos nós temos a necessidade de ser ouvidos na essência. Todos nós temos a necessidade de ser ouvido na essência. E quando nós temos o conhecimento de que todas as pessoas têm isso, as nossas relações interpessoais, elas começam a melhorar. Porque às vezes você... Tira foto, pode tirar, vai lá. Às vezes... a pessoa chega para conversar com você e ela não precisa de uma solução, ela precisa ser ouvida. E isso muitas das vezes atrapalha os nossos relacionamentos. Quando a pessoa chega e ela quer desabafar, a gente já larga a solução. Não, tem que fazer isso, isso e aquilo, faz isso, vai lá e vem cá. Não, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Então comece a prestar atenção. Todos têm a necessidade de ser ouvidos na essência. Então, às vezes você está vendo que a pessoa está um pouco deprimida, ela está... uma pessoa falando que ela está falando menos. Poxa, começa a fazer algumas perguntas. Começa a despertar com que ela compartilhe com você o que ela está sentindo. Às vezes, essa conexão, essas perguntas que vocês fazem, faz com que a conexão de vocês com a pessoa melhore. Isso vale para os alunos, isso vale para o colega de trabalho, isso vale para todas as nossas relações. Vocês guardaram bem que todos nós temos a necessidade de ser ouvidos na essência? Faz sentido, sim ou não? Vamos para o próximo. E aqui está um dos nossos maiores problemas. A gente quer dar solução para todo mundo. A pessoa ela chega e compartilha algo conosco e não, faz isso, isso e aquilo. E aí vocês veem que a pessoa ela dá para trás, não, mas por causa disso. E não, tem que fazer isso. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E às vezes você cultiva uma relação mais profunda no sentido de compreender e entender as pessoas sem simplesmente ficando quieto e escutando. É exatamente isso aqui. Nem sempre as pessoas precisam de uma solução. Escutar na essência pode ser o melhor que você pode fazer. Quem que conhece alguém que quer resolver o problema de todo mundo? Que ajuda todo mundo, que pega, não, deixa pra mim que eu faço. Não, manda pra mim.
Alguém conhece alguém assim ou eu estou enganado? Você conhece alguém, algum colega, algum familiar que quer ajudar todo mundo? Sempre tem alguém assim, né? Alguém conhece alguém? Sim? Essa pessoa, muitas das vezes, carrega uma grande dor. Ela quer ajudar todo mundo por medo de olhar para si mesmo. Porque olhar para si mesmo, olhar para o seu interno, às vezes é difícil. Às vezes é complexo. E ela se doa por todo mundo e esquece dela. Você conhece alguém assim? Ou talvez você é uma pessoa assim? Deixa eu compartilhar um segredo com vocês. A maioria das pessoas que elas querem abraçar e fazer tudo por todo mundo, elas têm uma dificuldade de olhar para dentro e resolver os seus próprios problemas. E isso não está errado, tá? Não é errado ajudar todo mundo. A intenção ela é muito boa. Geralmente quem quer ajudar todo mundo é uma pessoa amorosa, é uma pessoa dócil, é aquela mãezona. Isso não está errado, é uma intenção boa. Só que essa pessoa ela pode carregar uma dor muito grande dentro do seu interior. Então aprenda a identificar, aprenda a fazer perguntas, aprenda a ouvir na essência quem você identifica que é assim. E aqui está um ponto muito importante. Muitas das vezes, a pessoa que ela é a ajudante, que ela é a mãe de todos, ela não consegue ajudar todo mundo e ela fica frustrada por não conseguir ajudar todo mundo. Só que, posso contar um segredo lá do fundo do meu coração aqui para vocês? Nós não conseguimos curar alguém se nós estamos machucados. Sem você olhar para o seu interior, identificar seus traumas, identificar suas crenças, identificar seus bloqueios emocionais, você é incapaz de ajudar alguém. Você não consegue ajudar alguém sem se ajudar primeiro. Então, o que o Luiz trouxe aqui, olhe para o interno, olhe para suas crenças, olhe para o seu emocional e potencialize o seu emocional. Como que eu potencializei o meu emocional? Eu era alguém um tanto quanto... envergonhado nunca fui, mas eu sou alguém que quando eu chego nos eventos, geralmente fico tranquilo, fico na minha, cumprimento as pessoas que eu conheço. Esqueci a palavra agora. Enfim, eu resolvi os meus traumas, alguns deles, todo mundo vai ter traumas emocionais e bloqueios emocionais durante toda a vida e vai estar resolvendo e gerando alguns novos traumas. A questão é o que nós fazemos com isso. Como que eu venci os meus? Dos 11 anos aos 20, até construir 3 grandes empresas de sucesso, eu tive que passar por muitos problemas, muitas dificuldades. A primeira dela foi quando eu tinha 11 anos e eu saí vender pastel. Antes de contar, eu tive um romper muito grande na minha vida. Eu vendia pastel em Vossoroca, dia 21 de janeiro de 2025 eu estava em São Paulo palestrando para 350 pessoas no lançamento do meu próprio livro. Então eu tive um romper muito grande. De alguém que teve que mudar totalmente sua mentalidade para acessar o que acessou e para construir o que construiu. Na minha experiência, eu passei por grandes dificuldades. Essas dificuldades elas poderiam ter gerado traumas gigantescos na minha vida. Só que o que eu faço com as dificuldades que eu tenho? Eu aprendo com elas. Ou seja, se você foi rejeitado na infância, se você passou por alguma exclusão, se você tem algum trauma da infância, primeiro aceite. Depois, dê um novo significado e amadureça com isso. Foi isso que, na minha experiência, eu fiz. Hoje, com 20 anos, eu consegui fazer coisas que pessoas que têm 50 não tiveram coragem de fazer ainda. Grande parte do conhecimento que eu adquiri nesse tempo e das dificuldades que eu consegui superar. Então, todos de vocês aqui têm dificuldades. O que vocês fazem com as dificuldades? As dificuldades, elas geram traumas na vida de vocês ou elas geram aprendizados? Vamos passar para as próximas necessidades. Posso continuar ou está muito maçante o conteúdo? Posso? Então, vamos lá. A primeira necessidade, ser ouvido na essência, ficou claro?
O segundo ponto que nós tratamos aqui, que muitas das vezes quando você quer ajudar todo mundo ou você conhece uma pessoa que quer ajudar todo mundo, essa pessoa não tem dificuldade de olhar para dentro. Se você é assim, comece a identificar e comece a olhar para dentro e resolver seus traumas e bloqueios emocionais. Não é simples, não é fácil, é complexo, mas tem como. Segunda, se vocês querem tirar uma foto, isso daqui é muito importante. É muito importante. Tanto a primeira, as 4. É de extrema importância. Segunda necessidade básica, ser notado, reconhecido e amado na essência. Quem aqui de vocês gosta quando alguém reconhece um trabalho que você faz? Alguém pode até dizer, não, eu não preciso do elogio de ninguém, não, eu faço aqui minhas coisas e dá tudo certo. Mas na essência todos nós gostamos de ser reconhecidos pelo que a gente faz, profissionalmente falando, em todos os aspectos da vida. Então todas as pessoas gostam de ser notado, reconhecido e amado na essência. E deixa eu contar um segredo, os alunos de vocês também gostam. Os alunos de vocês, eles também gostam de ser reconhecidos quando eles estudam, quando eles tiram uma nota boa, e até mesmo de ser reconhecido quando ele não é um bom aluno, não por não ser um bom aluno, mas por alguma habilidade específica que ele tem. Às vezes o aluno que ele é rebelde, ele pode ser um aluno mega criativo. E se você conseguir identificar um ponto positivo nele e notar e elogiar, isso pode gerar um impacto emocional muito grande na vida dele. Então comecem a observar, comecem a fazer perguntas, comecem a fazer uma ativa escuta aos alunos. Tire um momento. A realidade escolar, a realidade de um professor, ela é complexa, mas tentem fazer isso. Fazer perguntas para ouvir os alunos de vocês na essência e reconhecer as habilidades que eles têm. Nos relacionamentos entre os colegas de trabalho também isso daqui é espetacular. Cultive um bom relacionamento, cultive um bom ambiente de trabalho. Só nos sentimos realmente com muito mais leveza e produtividade, da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Você não vai ser ninguém mesmo. Quem que já ouviu isso na infância? A criança fez alguma coisa errada e o pai, não presta, não vai ser ninguém mesmo. E aquilo ficou marcado na mente. E aquilo gerou um trauma. E muitas das coisas que geram um grande impacto emocional na nossa vida aconteceu na infância, aconteceu na escola, aconteceu em algum grupo. Então, quando você reconhece alguma habilidade específica do aluno, do colega, da mesma forma que o trauma é gerado por uma rejeição, um reconhecimento de alguma habilidade específica pode gerar um impacto emocional muito grande na vida de um aluno, na vida de um colega. Opa, eu acho que eu realmente sei fazer isso. Legal. Interessante. Eu acho que eu sou bom, acho que eu posso ir um pouco mais, eu acho que eu posso me dedicar um pouco mais. A professora me falou que eu sou bom em matemática. A professora falou que minha redação é boa. Que legal. Interessante. Talvez não seja em todos que vai gerar uma transformação, mas em alguém vai gerar. Terceira. Vocês guardaram bem a primeira e a segunda? Tá cansativo ou posso continuar? Então vamos lá. Ter o direito de errar. Todos nós precisamos ter o direito de errar. E muitas das vezes, quando a pessoa ela considera que ela não tem o direito de errar, quando ela erra, ela se frustra muito. Ainda assim, presta atenção, ainda assim, a pior cobrança não é a dos outros, mas a autocobrança de nós mesmos. Quem aqui já errou em algum ponto da vida e até hoje se culpa por isso? Em vários aspectos. Quando os outros cobram isso de nós, tem um impacto. Mas quando você cometeu um erro e até hoje você se martiriza por algum erro, é a pior cobrança que existe. Então, primeiro, aceite que você é ser humano. Aceite que você não é um anjo, aceite que você não é um ser celestial que nunca erra. Nós só vamos... Você sabe quando que nós vamos adquirir a perfeição? Quando nós passarmos dessa para uma melhor.
Nós somos seres imperfeitos. Então, aceite se você errou, mas não erre no mesmo erro. Elimine a autocobrança, que a sua produtividade e a sua vida vai ter muito mais leveza. Presta atenção nisso daqui. A perfeição é algo inalcançável, mas muitos não se dão o direito de errar e querem alcançar um patamar que é humanamente impossível. Quarto, tá acabando. Conteúdo um pouco denso. Todos nós temos o direito de pertencer a algum grupo. Ou seja, quando você pertence ao grupo escolar, você se sente acolhido naquele grupo. Grupo empresarial, grupo da prefeitura. Você se sente pertencente àquele grupo. Mesmo que seja complexo a convivência em alguma resolução de problema no dia a dia, você se sente pertencente àquele grupo. Então todos têm, vocês devem observar isso na sala de aula. E os grupinhos não têm? É uma necessidade básica de todo ser humano. Então todos nós temos o direito de pertencer a um grupo. A coletividade nos forma e nos fortalece. Somos seres sociais e a sensação de pertencimento é uma sensação de vida em plenitude. Muitos não se sentem aceitos e pertencentes à própria família. Isso gera exclusão, adoecimento do corpo e da alma. Todas as pessoas têm a necessidade de pertencimento. Vocês guardaram as 4 necessidades básicas? Depois a gente pode até compartilhar com vocês, para vocês não esquecerem. Agora, como que são gerados bloqueios emocionais? São gerados quando alguma dessas necessidades básicas são transgredidas. Posso continuar ou está muito pesado o conteúdo? Posso? Então vamos lá. Como que gera os bloqueios emocionais? É quando você ou alguém transgride alguma dessas 4 necessidades que todos nós temos desde quando nós nascemos. A rejeição. A rejeição, ela transgride qual necessidade básica do ser humano? Quem aqui prestou atenção? Pode falar. A quarta, que era a necessidade de pertencer a algum grupo. Mais alguma? Ser ouvido. Ser reconhecido. Mais alguma? Ser aceito. Vocês notaram que a rejeição, ela parece transgredir todas as 4 necessidades básicas? Impressionante, né? Parece que é só uma, parece que é outra, mas são todas. A rejeição, ela transgride todas as necessidades básicas do ser humano. Em alguma vez na nossa vida nós já fomos rejeitados. Em algum grupo, em algum relacionamento, em algum momento da nossa vida nós fomos rejeitados. Em algum momento, todos nós passamos por rejeição em alguma vez. Alguns passaram pela rejeição dos pais, alguns passaram pela rejeição de algum grupo na escola. Nós sempre passamos pela rejeição. Agora nós precisamos aprender a lidar com isso. Ela transgride as 4 necessidades básicas. Então, e aqui eu só estou mostrando superficial as questões e bloqueios emocionais que nós podemos ter. Depois dessa palestra, pesquisem, busquem ajuda. O Luiz realiza atendimento clínico também. Todos nós temos algum desses pontos. Vocês querem tirar foto das 4 necessidades? Vocês podem pesquisar depois e mais a fundo. Eu tinha decidido não me prolongar tanto, mas esse conteúdo é muito importante e ele pode gerar transformação na vida de vocês. Ai, que forte isso daqui. Quem foi rejeitado está a toda hora e a todo momento com medo de errar e ser julgado. Quem passou por uma rejeição e ainda não resolveu isso internamente está toda hora com medo de errar. Então toda hora, o que as pessoas vão pensar? O que vão falar de mim?
As pessoas elas não têm vergonha de falar em público, por exemplo. Elas têm vergonha, elas têm medo de errar em público. Ou seja, eu vou enrolar minha língua aqui, poxa, vou me perder aqui nos conceitos e vão errar, e vão me julgar. Quem ainda sofre com rejeição, em algum nível, tem um medo profundo de ser julgado. E medo de errar. Agora, como ressignificar a rejeição? Reconheça e aceite a rejeição. Cara, difícil. Como assim aceitar? Como que eu posso aceitar? Mas a falta de aceitação é o que mais potencializa os seus bloqueios emocionais. Luiz, quando você realiza um atendimento clínico lá, se a pessoa ela não aceita o problema que ela tem, ela não traz para a consciência o problema que ela tem, fica difícil tratar, não fica? Então, o primeiro passo é aceitar que tem um problema. Então, se você passou por rejeição em algum nível, primeiro aceite que a pessoa que te rejeitou, que a situação ou o que causou a rejeição era o melhor que a pessoa poderia fazer com o conhecimento que ela tinha, com as experiências, com o intelecto que ela tinha. Então aceite e libere o perdão. Isso pode transformar muito a vida de vocês, transformar e fazer com que vocês tenham uma vida muito mais leve. Tá, o primeiro passo, trazer para a consciência. Aceitar e depois começa a resolução. Isso? Legal. Primeiro ponto. Se você não aceitar, você não vai conseguir resolver seu bloqueio emocional. Ou seja, alguns de vocês podem até ter algum trauma com o pai e a mãe, de alguma situação que ocorreu. Mas se você não honrar a história deles, se vocês não aceitarem e não entenderem era o melhor que eles poderiam fazer nas condições que eles tinham, aquilo vai ficar doendo pro resto da vida. Então, eu não posso me prolongar muito aqui, já me prolonguei. Mas, primeiro passo da resolução de qualquer ponto, aceitação e trazer para a consciência. Exclusão e humilhação causam o mesmo impacto emocional que a rejeição. E as opções de como resolver ainda são as mesmas. O julgamento, ele é o fator-chave que faz com que muitos bloqueios emocionais relacionados à rejeição, exclusão e humilhação gerem na vida das pessoas. Então, cuide com o julgamento. Julgar alguém, julgar uma situação. Alguma situação que te julgaram pode ter gerado algum desses traumas emocionais que enquanto eu falava aqui você observava. Então, tome cuidado. Agora, o que eu faço com quem gerou algum trauma em mim? Qual que é o primeiro passo? Aceitar. E aí entra um ponto muito importante, que é o perdão. Presta atenção nisso daqui. Isso daqui também vale a pena tirar uma foto. Você perdoa não porque a pessoa merece ser perdoada, mas sim porque você merece ser feliz e livre do peso do ressentimento. Alguém tá tirando foto, não? Tá, vai lá. Todos esses conceitos aqui, as 4 necessidades básicas do ser humano e alguns outros conceitos de desenvolvimento humano, tem alguns desses conteúdos presentes no livro e eu tenho ele disponível para venda no final da palestra. Posso compartilhar ou vai ficar muito longa a parte do que é do interesse dos alunos? Posso deixar para uma próxima oportunidade? Eu vou passar, vocês podem tirar foto e pesquisar. Esse aqui é o meu Instagram. Lá eu compartilho alguns desses conteúdos que eu passei aqui para vocês.
tem a minha formação, tem todas as informações lá. Essa daqui são as 5 profissões que a maioria dos jovens pesquisam com muita intensidade na internet. Se eu for explicar vai ficar muito longo, mas vocês podem tirar uma foto e depois pesquisar o que é cada uma delas, o que cada uma delas significa. Deu para tirar foto? Pessoal, esse foi o conteúdo. Eu espero que em algum nível eu possa ter contribuído com algum conteúdo na vida de vocês. E na sequência, nos próximos meses, nós iremos trabalhar alguns conteúdos importantes de empreendedorismo e desenvolvimento profissional com os alunos das escolas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que me prolonguei um pouco, mas os conteúdos eram muito importantes aqui e eu espero que possa ter contribuído em algum nível na vida de vocês. Muito obrigado pela atenção até aqui. Obrigado.